Olá, eu sou Ludmila Bernardes e nós estamos aqui no Entrevista da Semana com Newton de Pádua, ele que faz parte, da Irmandade do Hospital São João de Deus, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação atual do hospital e sobre o futuro dessa unidade. Newton, muito obrigado por aceitar o convite do Observatório Luziense. Eu agradeço, boa noite a todos e agradeço pela oportunidade de esclarecimentos sobre o hospital. Então vamos começar justamente esclarecendo para a população o que tem sido as conversas com o atual prefeito Cristiano Xavier sobre a possível reabertura do Hospital São João de Deus, o que foi conversado até antes mesmo dele entrar na prefeitura. Sim, foi um ótimo sinal, até mesmo antes dele tomar posse. A própria nova administração, que ainda estava se preparando para tomar posse, eles entraram em contato com a gente e de uma forma bem diferente das administrações anteriores, no qual a gente tinha que pedir audiência, pedir para poder participar e constantemente tendo reuniões, mas sem retorno, sem resposta, ou eles fazendo as coisas de forma a protelar qualquer tipo de retorno para a Irmandade ou para a sociedade. Essa nova administração, ela veio até a Irmandade querendo já propor, óbvio, não uma proposta já concreta, mas com diretrizes gerais e já fazendo um planejamento mais concreto de uma real reabertura. E quais seriam essas diretrizes gerais? O que foi tratado especificamente? Primeira coisa que a gente teria que fazer um alinhamento em três esferas, vamos dizer, três ações que tem que ser concomitantes, uma na esfera jurídica, outra na administrativa e outra na assistencial, para a gente poder viabilizar a reabertura. Então, na parte jurídica, eram questões que eram muito mais relacionadas à Irmandade e ao hospital, principalmente na esfera trabalhista, nos problemas judiciais trabalhistas. Na parte administrativa assistencial, já vem da própria administração pública. Eles é que têm que nos propor, porque nós somos os contratados. No caso, o hospital, ele é contratado pelo poder público. Eu não posso chegar para o poder público e falar, eu quero ser contratado para fazer isso, isso e isso. Sim. É o poder público que chega para a gente e fala, eu quero, no caso, por ser uma instituição filantrópica e por ser um hospital único no município, com estrutura única, ele pode nos contratar diretamente para poder prestar tal serviço e tal serviço de acordo com a demanda do município. O Hospital São João de Deus viveu meio que um conflito com o poder público nos anos anteriores, há mais ou menos uns 5 anos que vocês têm passado por isso. As pessoas não entendem muito bem. O que aconteceu, Niltinho? Olha, nós tivemos uma reunião semana passada com o prefeito atual. No dia ele tinha acabado de ser diplomado, uma reunião pública, todo mundo estava sabendo, mas foi muito em cima da hora. Ele nos convocou de tarde e logo às 19 horas todas as pessoas estavam comparecendo a essa reunião. Lá estava tanto a presidente da Federa Santas, de Minas Gerais, quanto o Dr. Gilmar Assis, que é o promotor do CAU Saúde do Estado de Minas Gerais. E se você estivesse lá, você iria entender um pouco do que aconteceu nesses últimos 5 anos. Em 2013, quando teve a troca da administração, naquele ano, em 2012, acho que foi o último ano do prefeito, e assumiu depois aquela nova administração. Aí foi quando começaram os conflitos. Eu não vou me adentrar no porquê, mas a gente pode falar dos fatos. A partir daquele momento, em 2013, a relação começou a ficar conflituosa no sentido de que o poder público estava, de forma evidente, isso é com as palavras de quem estava nessa reunião de semana passada, pessoas que entendem do assunto e são do meio,
o poder público, a administração municipal estava de forma evidente querendo minar as ações do hospital. E isso foi acontecendo. Explicar isso tecnicamente é difícil, mas você, quando para um hospital filantrópico, uma Santa Casa em Belo Horizonte, o Sofia, que todos nós conhecemos, para ele dar certo, o poder público tem que estar do lado, junto, tem que querer que aquilo dê certo. A filantropia é a sociedade civil participando, querendo ajudar tanto o poder público para poder administrar alguma coisa, mas o poder público tem que querer que isso funcione. Se o poder público não quer que isso funcione, vai dar errado. Os exemplos de Santa Casa que nós temos no Brasil que dão certo, as que dão certo, são poucas, mas são poucas porque o poder público quer que dê certo. Aí realmente ela funciona. Então ela repassa os valores de forma devida, porque a gente tem que entender uma coisa. Nesses contratos, isso de uma forma geral, não é só do Hospital São João de Deus, de uma forma generalizada, para todos eles funcionam dessa forma, a gente não recebe verba e gasta do jeito que a gente quer. A gente presta um serviço, esse serviço é auditado pelo município e esse município fala, paga-se. Então, sempre é desse jeito. No caso de Santa Luzia, como há gestão plena, quer dizer, toda a gestão da saúde, mesmo de um hospital particular, tem que passar pelo crivo do gestor público, que é o município. Aqui é gestão plena, o município manda em tudo. Qualquer verba do Estado e da União passa pelo município. Então, o gestor pleno, ele comanda tudo. Por isso, ele tinha um auditor, um médico auditor dentro do hospital. Esse médico auditor, todos os serviços que o hospital prestava, ele chegava sim, não, sim e não, paga-se esse valor. Sim. Entendeu? Então, com isso, a máquina, ela pode facilmente atrapalhar a administração de um hospital. Se você atrasar 2, 3 meses no repasse de uma verba dessa, nós não temos capital de giro. A instituição filantrópica não é uma empresa que tem capital de giro para... Não, a gente espera 2, 3 meses. Não tem. Aí você começa a entrar em inadimplência com os fornecedores. Foi isso que resultou, então, o débito do Hospital São João de Deus? Isso começa pequeno, isso vai se tornando maior, depois entra em conflito por uma questão de uma outra verba que não foi devidamente passada, né, não foi pago, aí começa a questionar na justiça. Tanto que hoje nós temos na segunda vara civil um questionamento no valor, no passado, de R$1,5 milhão, que a gente entende que é claramente devido. Serviço prestado que não foi pago. Esse valor hoje atualizado, ele beira 2 milhões. Sim. Com esse valor, nós vamos até numa das conversas com o município, olha só, nós estamos pegando aqui um problema na esfera civil, nós estamos reclamando no município. Nós queremos pegar esse valor e já garantir o pagamento na esfera trabalhista. Porque a gente entende que a gente está devendo os 2 milhões na trabalhista porque não nos pagaram os 2 milhões aqui. Os 2 milhões na trabalhista são dos funcionários que não receberam no período de fechamento, não é isso? Isso. Quando fechou, o fechamento foi inesperado e nós éramos 100% SUS. Então, a única fonte de renda era o SUS, era através do município, por ser gestão plena. Então, isso nos levou a um colapso administrativo. Esse que é o problema. Porque se tivéssemos outras formas, se ainda pelo menos ainda tivesse o plano de saúde, ou a forma, como é que fala, particular, a gente poderia ter aliviado isso, mas não tinha como. No contrato que foi feito da reabertura de 2013, porque em 2013, logo em 2013, houve já um fechamento. O hospital foi fechado, se não me engano, em abril. E foi maio, né? E foi reaberto em novembro, através de uma luta, junto com o Ministério Público, que participou com a gente, conseguindo. Só que esse contrato acabou que ele não foi muito legal para o hospital.
e houve algumas tratativas que deveriam ter sido feitas posteriormente que não foram feitas. Sim. Os reajustes do contrato que não foram feitos. Então, isso nos levou a um colapso geral já em 2015. Né? E nesse contrato de 2013 é que nós fechamos o 100% SUS. Quando chega em 2015, fecha de uma vez, a prefeitura simplesmente anuncia que não ia renovar o contrato, que estava fechado, estava cancelado o contrato. Fizemos um questionamento formal para poder saber se tinha interesse para reabrir de outra forma, da forma que fosse. Nós estávamos totalmente abertos. O Dr. Gilmar Assis, que é o promotor da saúde, estava nas reuniões todas, tanto lá numa tentativa de TAC no próprio Ministério Público, quanto nas audiências judiciais no fórum. E outras pessoas estavam, e nós estávamos totalmente abertos para qualquer tipo de gestão compartilhada que o município quisesse. O município não quis. Olha só, fechou em abril de 15. O município só formalizou que não ia fazer o contrato de forma alguma em outubro. Em outubro. Nesse período todo, nós ficamos com os funcionários em aberto. A maioria deles em julho a gente encerrou. Mas são meses em que a gente pagou salário até junho, mas isso fica em aberto e não tivemos condição de fazer a negociação para encerramento dos contratos. Entendo. E isso que levou à dívida trabalhista. O projeto daqui para o futuro, a intenção é que seja novamente gestão plena ou 100% SUS? Não, gestão plena é uma questão do município com a União, o Ministério da Saúde. O município, pelo porte dele, tem as regras específicas do Ministério da Saúde, pelo porte dele tem que ser gestão plena mesmo, isso não cabe a gente definir isso. Isso é uma questão do Ministério da Saúde. A questão do 100% SUS, sim, aí a gente não aceita mais, mas nem o município quer. Eles já nos sinalizaram que é saudável também para o município que se tenha o particular e o plano de saúde. Então vai ser uma mescla aí, né? Particular, plano de saúde. Sem problema nenhum. Isso também eles já sinalizaram que isso foi maléfico para o município anteriormente. Agora será benéfico voltar com essa estrutura. E qual que é a estrutura pretendida de reabertura? Maternidade? Bem, aí a pergunta tem que ser feita para o município, é o ideal. Mas as conversas, é óbvio, né? Giram em torno da maternidade, cirurgia e internação, pediatria, a cirurgia ortopédica. Então você tem várias vertentes que têm demanda no município, são necessárias. O hospital municipal não consegue atuar nessas áreas, não tem como ele prestar esse tipo de serviço. Então a gente poderia fazer uma conjugação. Eu não sei qual que é o planejamento geral deles agora com relação ao hospital municipal. Isso aí é uma coisa que eles têm que fazer. Eu entendo que funciona para um município de 250 mil habitantes, mais região que a gente vai pensar em quase 300 mil habitantes, podendo até chegar pensando em zona na vetor norte, 400 mil. Nós estamos falando no nosso hospital de 100 leitos, mais um hospital municipal de 30, muito pouco. São 130 leitos para 300, para 200 mil habitantes é pouco. Então, pensando no vetor norte, você tem uma necessidade muito maior. Se o município quiser fazer maternidade, ótimo, porque o vetor norte tem essa deficiência. Aliás, a região metropolitana tem essa carência. Então, não é aí uma questão do município identificar qual a principal demanda dele. Estamos abertos. Sim. Né? Em relação ao título de filantropia do Hospital São João de Deus, vocês perderam esse título, né? É uma coisa até óbvia, né? Está fechado há quanto tempo? Sim. Não existe filantropia parada. Então, mas a perda desse título pode prejudicar as negociações? Não. Não. Nós até não foi no começo do ano, o prior foi a Brasília, se encontrou com o ministro, mas nem foi para tirar essa dúvida, não, porque a gente já sabia. Sim. A própria presidente da Federação, na reunião da semana passada, já declarou. É simplesmente você ter uma declaração do município de que vai reativar o contrato, mas é depois que funciona. Olha que interessante. A contratação em si, isso não impede. Depois que ele estiver já em funcionamento,
que a gente reúne a documentação e leva para Brasília para reativar a filantropia. Sim. Porque a filantropia, porque a contratação, você pode contratar uma entidade, se ela tem o título ou não, isso não importa. Você tem que contratar. A OS que estava lá, nem sei se tinha ou não tinha, não importa. Ela não foi contratada? Sim. Então, qual que é o problema? Nenhum. A filantropia é uma questão das benesses tributárias, fiscais. E isso é uma coisa que a entidade vai ter, que vai abaixar o custo da saúde no município. A grande vantagem da filantropia é essa. É você ter uma Santa Casa em Belo Horizonte que o custo, ela faz o custo geral do município abaixar, porque ela tem as benesses tributárias. Então, é em razão disso. Então, uma coisa não atrapalha a outra. Nilton, algumas pessoas reivindicam, ou elas dizem, que não há vantagem nenhuma para o município em reabrir o Hospital São João de Deus. Para você, na sua visão, quais são as vantagens dessa reabertura? Tem vantagem, não tem? Bem, eu já disse agora, já disse até duas. Sim. Primeira, a questão do número de leitos per capita que nós temos que ter no município, para equilibrar. A gente não pode ficar dependendo de Belo Horizonte para tudo. Então você tem que ter um hospital. Santa Luzia não é uma cidade que tem uma renda per capita alta, mas tem um PIB considerável. E esse PIB, porque nós temos uma quantidade de indústrias razoável, que não são todas as cidades da região metropolitana que tem. E são indústrias interessantes, de forma bem variada. Não tem uma que domina, né? E se ela tiver um problema, a cidade está com problema. Aqui não é assim. Então nós temos um PIB razoável. Então, essa cidade ela tem que ter um número de leitos, uma prestação de saúde própria. Não tem que ficar dependendo de Belo Horizonte. Eu entendo que, aí eu volto, para quem fala, não precisa, não, eu acho que tem que ampliar a rede municipal e tem que ter o Hospital São João de Deus em conjunto, para poder atender todo mundo. Uma coisa não anula a outra. Não anula, tem que trabalhar em conjunto. Tá? Se futuramente quiser encampar para lá ou encampar isso aí, não importa. O que importa é que as duas estruturas têm que estar em funcionamento. Então, olha para você ver outra coisa. O hospital atual municipal, ele tem lá os 30 leitos, alguns falam 40, não sei lá quanto que é, mas eu sei que é baixo o número. Mas ele não tem uma característica de hospital geral e ele nem atende, se eu não me engano, pode ser que comece a atender agora, mas deve estar começando os atendimentos de média e alta complexidade. Alta eu sei que não tem, mas de média complexidade sim, pode ser que esteja começando. Mas ele não tem uma estrutura de hospital geral. Para dar um exemplo, nós temos um refeitório completo da produção de alimento que pode inclusive servir ao hospital municipal, estou falando no São João de Deus. Nós temos uma lavanderia que a gente prestava serviço antes para outros hospitais em Belo Horizonte, até na lavanderia. Nós temos uma usina em funcionamento de oxigênio. Temos até uma outra que, um investimento pequeno, a gente amplia, triplica a capacidade de produção de oxigênio, a gente podendo servir a todo o município, e isso o hospital municipal não tem. Nós temos uma CME, que é uma central médica de esterilização, que também prestava serviço para fora, inclusive para o município. Então, nós temos capacidade de prestação de serviço que o municipal não tem. Então, o município está ganhando com isso, tá? Para esses serviços internos. Além disso, aquela segunda vantagem, quer dizer, todos esses serviços que são agregados com a estrutura do Hospital São João de Deus, nós temos também o quê? Um hospital filantrópico, repito, a baixo custo geral da saúde per capita. Porque em função das benesses tributárias. Isso quando todo mundo age em conjunto. O município agindo junto com a sociedade civil organizada, que no caso aqui é a Irmandade. Todo mundo agindo de forma conjunta, com um objetivo comum, para poder fazer a coisa dar certo. Sim. Daqui a pouco a gente vai tocar, então, nesse ponto da Irmandade, para você explicar um pouquinho para a gente como que ela funciona, o que é, para tirar essa dúvida da população. Sim. Mas o prefeito Cristiano Xavier, no dia da sua posse, no dia que ele assumiu o comando de fato da prefeitura, ele acenou com a possibilidade de fazer uma grande campanha, né, de arrecadação de fundos para o Hospital São João de Deus, para essa reabertura. Sim. Eu acho que o nome da campanha é Eu Amo São João de Deus, já tem até um título. Sim.
Como que você vê essa campanha e como que ela vai funcionar? Vocês já sabem? Ele passou para a gente nessa reunião da semana passada, nós concordamos e obviamente que a gente vai concordar, né? Uma campanha para arrecadar, para juntar a sociedade como um todo no intuito de trazer fundos para o hospital. Essa campanha ele já está efetivando, já nos convocou para uma reunião na semana que vem, já com a formação para fazer de quem que vai participar efetivamente da comissão. Sim. Tá? E ela tem um aspecto interessante, por quê? Porque a Irmandade, aí já até adiantando, ela, na realidade, a função principal da Irmandade seria justamente essa. Para poder arrecadar fundos não para o hospital e não administrar em si o hospital. Quem administra o hospital são profissionais da área hospitalar, que entendem da administração hospitalar. Sim. A Irmandade é a sociedade civil organizada. Nós não temos que administrar o hospital. Nós temos que fiscalizar quem foi contratado para poder trabalhar. Então, esse trabalho da Irmandade, que nos últimos anos, né, a gente tentou reorganizar isso, porque a Irmandade... Depois do assunto da Irmandade eu explico melhor. Sim. Mas esse trabalho da Irmandade, ele tem tudo a ver com essa comissão que o prefeito está montando. Então, é um trabalho que nós vamos somar à comissão, porque aí, nesse trabalho, em vez da gente trabalhar sozinho, e às vezes remando contra a maré, às vezes levando até fogo amigo, sim, e a coisa é complicada, o que vai acontecer? O poder público chega junto falando, vamos caminhar junto, vamos remar junto numa direção. Isso é uma principal demonstração de que a coisa pode dar certo. É aquilo que eu falei no começo, as Santa Casas, né, as instituições de saúde filantrópicas que deram certo, são aquelas que o poder público abraçou e falou, vamos que vai dar certo. Sim. E o primeiro passo é o que o prefeito deu agora. Niltinho, existe hoje, então, uma corrente de pensamento de algumas pessoas de Santa Luzia que não entendem o motivo do município repassar uma verba para o Hospital São João de Deus. Por que isso acontece? Bem, a gente tem que esclarecer para essas pessoas que, na realidade, o município não vai repassar, não vai investir num hospital particular, do jeito que a gente entende como algo particular, como se fosse a sua casa. O hospital, apesar de os donos, teoricamente, do hospital serem os membros da Irmandade, essa propriedade é relativa. Primeiro, pelo próprio estatuto da Irmandade, que não permite a esses donos terem lucros com o hospital. E, se por acaso, porventura, tiverem que vender qualquer patrimônio do hospital, esse patrimônio, esse valor, ou será para pagar passivo, ou será para repassar, obrigatoriamente, se sobrar, será para repassar para uma outra entidade filantrópica. Então, essa propriedade é relativa. Outro fator que descaracteriza esse imóvel e os equipamentos que estão lá como sendo particulares, é que boa parte do investimento, tanto em obra quanto em equipamentos, veio de investimento de dinheiro público. Porque para o custeio geral e funcionamento do hospital, eu expliquei que a gente presta serviço e recebe do município. Um dinheiro que a maior parte dele vem da União. Só passa pelo município para ser repassado para a gente. A maior parte dele vem da União pelo SUS. Mas uma parte de dinheiro para investimento, como é que ele é conseguido? Tem um programa do Estado, que é o PROSP, o gerador que foi comprado um pouco antes do hospital ser fechado, um gerador novinho que está lá, foi comprado com o dinheiro do PROSP. Então, olha só, foi comprado com dinheiro público. A CME, equipamentos de uma forma generalizada que estão dentro do hospital foram comprados com dinheiro público. Então não dá para a gente caracterizar aquilo lá como a sua casa. Lá não é a minha casa. O sentimento da Irmandade com relação ao hospital é de que aquilo lá, apesar nós sermos responsáveis, aquilo lá é público, é de todos. Por isso que a gente quer que aquilo lá funcione para prestar o serviço de saúde.
Então, a gente tem que ter esse entendimento. Por isso que o município, e no Brasil inteiro, e é entendimento jurídico já consolidado, que sim, o município tem que contratar um hospital filantrópico, que se precisar até mesmo ter um pequeno investimento para a reforma, para a reabertura, bem pode e deve fazer isso, porque existe um bem maior que está muito além de uma mera formalidade ali ou aqui, que se chama vida. A Constituição, e eu tive ótimos professores da faculdade, inclusive o candidato professor Abraão, o professor Frederico Ozil, que me ensinaram muito bem, tá? Que dentro da Constituição existem princípios, e um deles, e talvez o principal, porque é o que preserva toda a humanidade, é a vida. E o hospital, quando a gente trata de hospital, está tratando de vida. Sim. Né? Então, como é que você vai chegar e falar, tem uma formalidade ali que diz que você não pode contratar, tem uma formalidade ali, um cara dizendo que... Pelo amor de Deus, gente, nós estamos tratando aqui de saúde pública, da vida das pessoas. Então, algumas coisas você tem que chegar e equilibrar dentro do aquilo que é razoável e falar, espera aí, a gente resolve isso depois. Em primeiro lugar, contrata, presta um serviço de saúde para salvar vidas, para que as pessoas tenham, não só salvar vidas, porque daí a pessoa que está lá só em caso de morte, né? Para que a pessoa fique saudável e seja produtiva para a sociedade o mais rápido possível. Sociedade que é pessoas trabalhando, todo mundo não dentro de um quarto trancado, doente, quer que a pessoa trabalhe, e precisa de um hospital para isso. Então, esse bem-vida está muito além dessas meras formalidades. Isso é entendimento já consolidado, isso não tem que se discutir. Então, a população tem que entender isso, tá certo? Sobre os débitos do Hospital São João de Deus, explica um pouquinho pra gente o que tem de dívida ativa e dívida passiva. Isso. Vamos entender o que acontece, olha só. Para você entender o que é... Porque se eu chegar a falar o montante da dívida, como já falei várias vezes, você fala em 12 milhões de reais, né? Porque um tempo atrás eu falava em 11, mas dívida vai crescendo. Então, tem os juros compostos. Isso. Aí. E depois também você consegue desconto em negociação. Sim, claro. Mas vamos girar. A dívida está em torno de 12 milhões de reais. Aí as pessoas caem para trás. Falei, 12 milhões de reais é um dinheiro que eu posso trabalhar a vida toda, não vou conseguir chegar numa fração disso. Então, o que a gente imagina que é uma coisa absurda, que é uma dívida absurda. Como é que você mede o tamanho dessa dívida? Primeira coisa, vamos tratar o tamanho dela, depois eu vou explicar a dívida. Sim. O tamanho dela você mede em função da instituição. Se você fala que uma empresa igual a Petrobras deve 1 bilhão de reais, para a Petrobras isso é nada. Agora, se você fala que a empresa ali do fundo de quintal deve 10 mil reais, para ela é um absurdo. Fecha a conta e passa a régua, fecha a empresa. Né? Então vamos entender o tamanho do Hospital São João de Deus, para vocês entenderem que essa dívida não é grande. É uma dívida relativamente pequena. Por quê? Primeiro, eu já citei antes, hospital de aproximadamente 100 leitos, com toda aquela estrutura de equipamentos de lavanderia, refeitório, CME, com tudo, com usina de oxigênio, toda essa estrutura, uma área construída de 8 mil metros quadrados, um terreno de 10 mil, com uma capacidade, um bloco cirúrgico de 5 salas, com os equipamentos de cirurgia lá dentro. Então, esse conjunto todo de hospital com 100... Então, o número de leitos é importante. 100 leitos, 110 leitos, você tem uma dívida de 10, 12 milhões. Um comparativo, existem outros hospitais, não vou citar nome aqui para poder nos gerar confusão, mas a gente sabe de hospital de 200 leitos que deve 140 milhões. Sim. Até de 400 leitos, que deve, 300 milhões, ou que seja 200 milhões. Faz o cálculo por leito, para você entender que a dívida nossa não é grande. Além disso, nesse cálculo, aí eu falei do tamanho, para vocês entenderem que não é uma dívida absurda. Além disso, você tem que entender qual que é essa dívida. Eu brinco para todo mundo. Uma coisa é você dever para a Caixa Econômica Federal um financiamento de casa própria para pagar em 30 anos com juros baixíssimos, que você vai pagando aquela parcela, blá, 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 a perder de vista. Outra coisa é você dever para um agiota. Ou, melhor, quase como um agiota, que é o cheque especial.
Não sei qual que é pior. Não sei qual é bem semelhante aí. Então, são dívidas distintas que a gente tem que entender como que é feita a dívida nossa do hospital. Desses 12 milhões, 2 milhões eu já citei anteriormente, 2 e alguma coisa, né? 2 e uns quebrados, são de dívida trabalhista. Essa dívida trabalhista é um problema sério que tem que ser resolvido rapidamente. Por quê? Porque não é porque é ruim para o hospital, porque está crescendo. Não, porque existem pessoas que precisam desse dinheiro, que são os ex-funcionários. Eu sei que tem gente lá que precisa. Então, quando eu citei que aquela dívida cível que nós estamos reclamando do município... Que é de 2 mil, né? Que é de 2 milhões, que a gente quer chegar e vincular uma boa parte dela para pagar diretamente a trabalhista. Por quê? Porque a gente quer resolver o problema dessas pessoas. E, além disso, os efeitos, né, de você ter um passivo trabalhista são perigosos. Tanto que estávamos agora com a penhora e o leilão marcado do imóvel do hospital. Para se pagar 600 mil e leiloar um imóvel de 10 milhões de reais. Então, esses efeitos são perigosos. Então, nós conseguimos, graças a Deus, fizemos um acordo e a coisa foi suspensa. Sim. Inclusive por causa dessa perspectiva de se fazer um contrato com o município. Então, essa dívida trabalhista é a imediata que a gente tem que resolver. Ela representa 2 milhões dos 12. Vamos lá. O que eu chamo de dívida boa, é uma boa parte do ProSUS, que é com a União, e da Caixa Econômica Federal. Sim. Representa uns 7 milhões, se não me engano, aproximadamente. Esse montante, que é a maior parte, é a dívida que a gente, chegando na Caixa com um contrato, nós vamos poder refinanciar. E, inclusive, eles não cobram isso da gente. Sim. Vamos chegar também para a União, estamos com um contrato, vamos ver o ProSUS, como que vai acontecer, e vamos negociar. São dívidas de longo prazo. Esse não será o problema. E o restante que tem ali são dívidas com outros bancos, com fornecedores, que a gente vai chegar e começar a quitar, porque a gente quer pagar para todo mundo, para poder a coisa voltar ao normal. Não posso deixar um fornecedor que foi parceiro nosso na mão, uma dívida antiga, nós vamos pagar, para poder voltar a ele ser fornecedor novamente do hospital. Inclusive porque 99% desses fornecedores nem reclamaram na justiça esses valores, não reclamaram. Nosso problema todo 99% é trabalhista. Sim. Né? Ok. Então é isso que tenho assim para explicar com relação à dívida. Sim. Vamos falar então um pouquinho sobre a Irmandade do São João de Deus. Quantas pessoas mais ou menos compõem esse grupo? Como que funciona? O que é a Irmandade? Tá. Vamos tentar fazer um breve histórico aqui para as pessoas entenderem, porque ela foi se transformando e é muito diferente do que era no passado, e até mesmo no passado recente, e as pessoas têm que entender isso para poder desmistificar. Primeiro que ela é uma sociedade, uma organização, né, uma associação muito antiga, era de 1840 e pouco, 1840, se não me engano. E ela foi criada, na época, pelo barão e a baronesa, né, de Santa Luzia, para a criação do hospital. Quer dizer, a Irmandade foi criada para criar o hospital, para juntar fundos para se construir o hospital, com a finalidade de atender os necessitados. Né? Se hoje temos necessitados, imagine em 1840 tinha muitos necessitados. Mais, né? A sociedade era muito mais estratificada, né? Você tinha mínima elite e o resto aqui embaixo. Mas eram pessoas que tinham uma visão mais ampla e criaram, junto com outros, né, o hospital para atendimento aos necessitados. O hospital, obviamente, essa estrutura veio muito parecida até no pós-guerra, porque a sociedade nossa não mudou tanto. Sim. Mas depois, de 1945, a própria estrutura de saúde no país vai mudando. Tivemos uma grande reestruturação da saúde como um todo na época do governo militar, lá com a criação do INPS. Isso, de uma certa forma, refletiu ainda na saúde. Mas a grande transformação da saúde mesmo veio da década de 90 e com a gestão plena instituída no município em 2007. Sim. Na década de 90 foi a criação do SUS, em 91, se não me engano, né, na época do presidente Collor.
Isso aí já deu uma grande transformação, porque criou-se aquela obrigatoriedade de atendimento a todos. Então isso já muda e já reflete no aumento geral de custo de um hospital. Sim. Isso aí já, a Irmandade talvez, né, não tenha acompanhado toda a transformação na época, mas se esforçava muito para poder acompanhar. Em 2007, aconteceu o fato do município se transformar como gestão plena. Quer dizer, muitas verbas, o próprio pagamento direto do SUS, que vinha diretamente para o hospital, começou a passar pelo município. Uhum. Muitos podem falar, tá certo, é bom mesmo. Eu acho que o município tem que cuidar, o município tem que andar com as próprias pernas, tem que se organizar. E o município desse porte, o gestor municipal, ele tem que ser o gestor pleno da saúde, sim, para poder controlar e saber o que é bom. Porque lá em Brasília ninguém vai saber o que é bom para aqui, não. Em Brasília você tem, sei lá quantos municípios do Brasil tem, 5 mil, ele vai ficar controlando cada saúde. Não tem jeito, isso não existe. Então, a partir de um certo porte, o município tem que ser o gestor pleno. Só que isso também cria um problema, porque as políticas locais podem estar com problemas locais. Sim. Eu contra você, não é o quê? Quando eu não quero você ali. Isso refletiu em Santa Luzia. O que eu percebi é que houve momentos em prefeitos que, ok, mas houve momentos em que prefeitos falaram, não está ok. Sim. Por problemas políticos, e não porque a ideia de atendimento de uma sociedade... Era prioridade, né? Isso. Então, isso começou a se criar um problema. Então, a própria Irmandade não estava preparada para isso, não soube explicar para a sociedade, tem culpa, sim. E, ao mesmo tempo, os políticos jogaram pedra, talvez onde não precisava jogar pedra, criaram alguns mitos, algumas inverdades, afirmações equivocadas, que levaram a sociedade a crer que a Irmandade é uma coisa secreta, e não tem nada de secreto. Até 2013, contava com 40 pessoas, uma média de idade altíssima, e deveria ser reestruturada. Os mais velhos sentaram e começaram a chamar outras pessoas para poder participar e convocaram mais 40. Eu entrei nessa leva em 2013. Eu já era voluntário desde 94, quando eu lembro muito bem a minha sogra falecida, querida, que me chamou para ajudar, e eu ajudei a fazer algumas coisas lá dentro do hospital. Na época eu estava formando em arquitetura, eu ajudei a desenhar um projeto, fiz algumas ações voluntárias, e desde lá, depois meu tio trabalhou no hospital, meu tio também já falecido, e é uma pessoa que amava o hospital, e isso me fez ter uma relação muito mais próxima do hospital, né? E depois de 2013, quando eu fui chamado, e outras 40 pessoas da sociedade, escolhida pelos outros 40 que estavam antes, nós reestruturamos a Irmandade. Isso foi em 2013. Coincidentemente, foi quando entrou a nova administração. Nessa reestruturação, a gente percebeu que realmente a Irmandade estava com uma estrutura de governança muito arcaica. Então, o que a gente fez? Criamos um conselho com 12 pessoas, com o prior, o vice-prior e um secretário executivo, que hoje eu sou secretário executivo da Irmandade. Ninguém tem o poder absoluto, tudo é decidido de forma colegiada, né, deliberada e decidida para poder a gente tomar. Antes não tinha esse direcionamento. Democracia, né? Tinha o prior que tomava conta, decidia tudo e pronto. Então nós criamos uma estrutura de governança mais aberta. Estávamos já planejando a expansão da Irmandade, porque é uma coisa saudável. As ideias que a gente tem de ter uma pessoa de cada bairro, de todos os cantos da cidade, que é uma cidade muito espalhada, para trazer as pessoas entenderem o que é a Irmandade. Só que veio o fechamento e a gente não conseguiu implantar as ideias, os projetos, e as mentiras falavam mais alto do que a gente tinha capacidade de poder explicar ou atuar. Então a coisa aconteceu do jeito que todo mundo sabe. E agora o que eu tento é fazer isso, é tentar
falar a nossa verdade, que não sei se é a verdade de todos, mas para a gente é. Pessoalmente, Nilton, por que você resolveu assumir essa responsabilidade, assim, digamos, esse pepino, né? Porque, querendo ou não, tem várias dificuldades no meio desse processo. Eu acho que é uma consequência de tudo que você tem na vida. Eu citei a minha sogra, eu citei, né, e obviamente minha esposa, eu citei meu tio, eu tive meus professores da faculdade, que eu já falei o nome, que me entenderam que eu sou servidor público, eu sou arquiteto, sou servidor público, trabalho para o Tribunal de Justiça e eu vejo uma certa responsabilidade, que eu tenho minha independência, eu não preciso, eu posso contribuir para poder ajudar. E eu falei, não, eu vou lá, eu acho que é interessante. E é uma doação. O irmão, ele está doando tempo, as pessoas não entendem isso, acho que a gente está lá no oba-oba, ainda mais no oba-oba que só mandam pedra para cima da gente, mas nós estamos lá tentando construir um projeto interessante. Todo mundo lá, todos estão doando tempo para poder... tem aposentado, tem administrador, tem advogado, tem de tudo, está tudo misturado. Podemos dizer que é por amor, assim, também, ao hospital? Respeito à sociedade, amor ao hospital, uma coisa que a gente vê e mexe, sente um friozinho na barriga, aquele gostoso de chegar e falar, não, isso tem que dar certo, porque é bom. E a gente tem que respeitar a sociedade. Acho que quem entender, quem quiser participar, pode vir, porque além da Irmandade tem um voluntariado, e esse voluntariado é o que alimenta os irmãos depois. Depois a gente vai migrando. Vários desses 40 que estavam eram voluntários, de um jeito ou de outro. Sim. Então a pessoa pode vir participar, agora que vai, né, com essa perspectiva de reabertura e a gente reativar o hospital, o voluntariado é muito importante. Então, só para você ter uma ideia, né, a instituição São João de Deus é espanhola, né, do século XVI. Lá na Espanha ela tem alguns milhares de irmãos e eu lembro de um número em torno de 13 mil voluntários. É muita coisa, né? Acho que a gente poderia, óbvio, não chegar a isso, mas tentar ampliar mais o leque. Ampliar para poder a sociedade encampar. E esse projeto do prefeito pode ser um primeiro passo para isso. Claro. Então, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. Eu agradeço em nome da Irmandade e da sociedade, porque vocês são muito importantes, né, para divulgar todas as opiniões. Não vou falar que é verdade, mas todas as opiniões. Desejamos sorte aí para essa reabertura. Muito obrigado. Então, esse foi o Entrevista da Semana. Nós conversamos com Nilton de Pádua, um dos responsáveis, né, pela administração do Hospital São João de Deus. Se você quiser conferir mais entrevistas como essa, é só acessar o nosso YouTube, as nossas redes sociais e se inscreva no canal também. Mande esse vídeo para as pessoas que vocês acharem necessárias, que precisam dessas informações. E é isso, muito obrigada. Nós voltamos na próxima segunda-feira.